Olá meninos, o meu nome é Marina Rocha, eu sou professora de português aqui da secundária e estou a fazer esta gravação para vos dar a conhecer um bocadinho o programa de literatura portuguesa, que é uma disciplina que vocês podem escolher e que penso eu vão achar extremamente interessante. Então, eu tenho esta exposição dividida em 4 grandes partes. Na primeira parte, falar-vos-ei um bocadinho sobre aquilo que é genérico sobre o curso, designadamente esta disciplina. Depois, o funcionamento específico de 2 áreas. A seguir, as razões que vos levarão eventualmente a escolher esta disciplina. E finalmente, tenho alguns textos que selecionei para vocês se deliciarem com aquilo que poderão eventualmente trabalhar quando escolherem a disciplina. Então comecemos pelo princípio. Ponto 1. Estas informações gerais sobre o curso. Primeiro, este curso ou esta disciplina é bienal, ou seja, vocês podem escolher 2 anos, começando no 10º e depois 11º, ou então 11º, 12º. Para além disto, esta disciplina acompanha teoricamente a disciplina de português com a leitura de obras literárias. Portanto, isto é o que é genérico sobre a disciplina de literatura portuguesa. Quanto ao seu funcionamento específico, vocês têm de ter em mente 2 ideias. O funcionamento é bastante diferente de uma disciplina normal, portanto, é suposto criar prazer no aluno, dar-lhe alguma autonomia e, ao mesmo tempo, ajudar o aluno a fazer da escola e designadamente da disciplina um momento de aprendizagem, mas também um momento de afirmação da sua própria personalidade e da sua própria cultura literária e também até da sua própria maneira de ver o mundo, que cada aluno é convidado a expor depois das leituras. Bom, tendo falado sobre isto, as informações gerais e depois as ideias do funcionamento, eu gostava de chamar-vos a atenção para 2 aspectos específicos que têm que ver com o professor da disciplina de literatura portuguesa, eu ou outro colega meu, não é um professor que designadamente esteja a fazer conhecimentos debitados, ou seja, eu estou a ensinar e vocês estão a aprender. Não, é um professor facilitador, mediador, ou seja, depois do momento inicial da aferição daquilo que vocês sabem ou do que vocês entendem que é a disciplina, o professor vai facilitar uma listagem de obras que vocês vão poder manusear e da qual vão poder escolher aquela ou aquelas que preferirem. Como é que eu sei que tipo de obra que eu vou escolher? Vocês podem eventualmente perguntar. Como é que eu sei? Porque naturalmente, antes de começarem a ler ou de se proporem a ler essas obras, dessa listagem vão fazendo uma pesquisa prévia e depois vão tirando ilações ou então pequenas conclusões iniciais a partir do título ou de nomes de personagens. Portanto, é todo um jogo de dinamismo entre mim, aluno, e o livro ou os livros que eu tenho a possibilidade de escolher. Essa faceta de facilitador do professor depois passa, como podemos dizer, passa a bola para os pés de cada um de vocês, se pensarmos nesta linguagem desportiva. Ou seja, depois de vocês escolherem as obras que de entre aquela lista querem ler, o que vão fazer a seguir é apresentar, depois do momento prévio de leitura silenciosa, quer em aula, quer em casa, vão apresentar as vossas interpretações. Isto é um bocadinho como quando vemos filmes ou quando fazemos um percurso inteiro com uma série e a pessoa depois vai opinando, vai entrando em discussão e partilha, quer com o professor, quer com os outros colegas, sobre todos os sentidos, as cadeias de sentidos que eu, aluno, encontrei naquilo que eu fui lendo. Portanto, o aluno vai estar imerso nos textos que eventualmente escolheu. Passando esta parte inicial, vamos para a pergunta que estará nas vossas cabeças. Pois, muito bem, mas quais são as razões que me levam a escolher a disciplina de literatura portuguesa? Razões. Eu tenho assim, aqui nos meus apontamentos, 7 razões. E 7 é um bom número, é um número tipicamente literário e simbólico. A primeira razão, melhorar sem dúvida o conhecimento das obras, quer daquelas que eu estou a ler, quer de outras com as quais eu posso estabelecer pontos de sentido e de prazer de leitura. Quer os autores.
Portanto, eu estou a aumentar o meu conhecimento de obras e dos autores. Isso aumenta a minha cultura geral, mas ao mesmo tempo também aumenta o meu conhecimento do mundo, quer eu siga uma disciplina qualquer ou um curso qualquer da minha vida académica, das letras, quer eu siga a medicina, a engenharia, a arquitetura, qualquer outra área. E não é à toa que nós temos grandes escritores da história da literatura universal que não são especificamente oriundos de um contexto de letras. Muitas vezes eles têm outras formações muito para além, ou às vezes até avessas a cursos de humanidades. Bom, esta é a primeira grande razão. A segunda grande razão é, aliada a este conhecimento de obras e de autores, eu começo a abarcar um maior horizonte do meu conhecimento do mundo, porque cada autor está na sua época, cada autor tem... Está inserido num determinado contexto e como eu vou estudar autores, quer de poesia, quer de prosa, quer textos de teatro, em 10 séculos de literatura, porque eu vou escolhendo obras que se enraizam quer na Idade Média, quer no Renascimento, ou seja, por altura dos descobrimentos, quer depois a seguir o Barroco, o século XIX, portanto o XIX e o final do século XIX, início do XX, Romantismo, o Realismo e depois a Contemporaneidade. Todos esses textos vão-me dar a mim, no final do percurso bienal, portanto dos 2 anos, vão-me dar um conhecimento naturalmente muito mais abrangente do mundo e necessariamente do português, porque quando nós estamos a ler, obviamente que estamos a manusear a nossa língua materna ou segunda ou não materna, mas estamos a aproveitá-la para melhorar e para nos tornarmos mais competentes do ponto de vista linguístico. Depois, a terceira razão, o pensamento crítico. Vocês são alunos do ensino secundário e são, portanto, membros daquela faixa etária que está quase a chegar à idade adulta. E para lá chegar há todo um percurso, um caminho que se percorre. E esse caminho é um caminho que não é um caminho que outros nos obrigam a trilhar, é um caminho que eu próprio ou eu própria vou construindo e, portanto, eu tenho de ser uma pessoa esclarecida. O António Lobo Antunes, que é um grande escritor português da atualidade, diz que um povo de leitores nunca será um povo de escravos. E a escravatura não é necessariamente só aquela do chicote que estamos habituados a ver. A escravatura pode ser ideológica, a pessoa pode estar presa ou não a uma determinada forma de pensamento que alguém nos incuta. Ora, quando eu estou esclarecida em termos históricos, literários, etc., naturalmente que eu tenho os juízos de valor muito mais seguros sobre aquilo que eu acho que é a minha história pessoal e a minha história no mundo. Depois, para além deste pensamento crítico, em termos práticos, a avaliação também é uma motivação, creio eu, para qualquer aluno, porque vocês, na avaliação da disciplina de literatura portuguesa, não têm uma incidência sobre testes, nem têm uma incidência sobre gramática. Não havendo estas duas áreas, então como é que vocês, estando libertos delas, como é que vocês são avaliados? São avaliados porque, enquanto vão lendo paulatinamente, gradualmente, vão apresentando tudo isto combinado, atempadamente, com prazos e com datas estipuladas que vão sendo negociadas entre vocês e o professor. Vocês vão apresentando relatórios de leitura, vão apresentando as vossas etapas de um portfólio, vão fazendo apresentações orais, eventualmente, relativamente informais, que vos permitam verbalizar experiências de sensibilidade que vão tendo enquanto estão a ler. E depois aquilo que o programa chama de fóruns de partilha. Um fórum em que vocês vão expondo as vossas ideias, pode até ser pelo digital, fóruns criados nas redes sociais, com um grupo restrito dos vossos colegas, ou eventualmente com alunos de outras escolas. Portanto, há aqui essa coisa que nós podemos fazer dentro do que é partilhável com outros, e é a minha experiência enquanto aluno dos outros, da leitura para com os outros. Depois, as últimas
3 razões. A quinta razão, as visitas de estudo. As visitas de estudo que dão sempre tanta alegria a cada um de nós, quer professores, quer alunos, com todas as responsabilidades e logística que implicam. As visitas de estudo, meninos, creio eu, ajudam-nos a libertar-nos das contingências infraestruturais da escola, mas ao mesmo tempo levar a escola para o mundo e trazer o mundo para a escola. E quando pensamos em visitas de estudo, pensamos em visitar cidades que são típicas dos vários escritores que estamos a ler, cidades ou espaços geográficos mencionados nas obras que estamos a ler, visitar museus onde possamos eventualmente construir as tais pontes de sentido com as obras que estamos a ler, ou eventualmente visitar ou assistir a peças de teatro ou então a dramatizações dos vários textos que formos lendo. E finalmente, depois, eu creio que guardei estas duas para o final, a sexta e a sétima razão, porque são razões mais sensíveis. Primeiro, dessas duas últimas, a sexta razão, porque não convidarmos escritores, esperemos que já depois da pandemia totalmente controlada, se não indo nós aos sítios, chamar escritores para vir à nossa escola, colocar-lhes questões, explorar a nossa sensibilidade com a sensibilidade deles, que são, em princípio, são mais experientes do que os alunos e às vezes do que os professores. Portanto, fazermos representações ou dramatizações das obras, e a última das últimas razões, eu acho que é aquela que é mais motivadora, que é, enquanto aluno, se eu escolher a disciplina de literatura portuguesa, eu posso ter a certeza absoluta de que, ao ler os textos, eu vou explorar a minha própria sensibilidade estética. Eu vou gostar de certos excertos que vou ler, ou certas obras, eu vou eventualmente odiar, porque os escritores, quando escrevem para incluir também a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade, a nossa mente, até o nosso corpo, maneira que eu vou opinar, eu vou explorar os sentidos que estão à flor da minha pele enquanto eu leio. Bom, essa razão da exploração da sensibilidade vai ao encontro das primeiras informações que eu dei, que tem que ver com a autonomia. Como eu sou um leitor autónomo, o meu prazer ou a minha falta de prazer na leitura é perfeitamente legítima e é condição sine qua non para eu me sentir realizado, para eu me sentir absolutamente dentro daquilo que eu estou a ler. Portanto, não é uma coisa que me impõem, é uma coisa que eu vou negociando e que me vai explorando os meus sentimentos. Nós devemos rir, devemos chorar, devemos opinar sobre, devemos ter essa sensibilidade com aquilo que estamos a ler, porque o que está a ser lido está a ser entrosado na nossa mente e no nosso ser por inteiro. E esta inteireza é o que se pretende trabalhar na disciplina de literatura portuguesa. Bom, em termos de outras informações que queiram, nós estamos todos os professores de literatura, penso eu, perfeitamente abertos para esclarecer dúvidas depois sobre pormenores. Esta disciplina é, portanto, uma disciplina que nós escolhemos, quer enquanto alunos, quer enquanto professores, por gosto, por prazer. Há grandes autores que estudaram todas estas coisas que vão muito ao encontro desta ideia. Ler é degustar, ler é tirar prazer e é essa a riqueza da literatura, é essa a riqueza de toda a arte, que é a arte que me toca por qualquer motivo e, portanto, é por esse motivo que eu volto lá. E é por esse motivo que eu tenho a minha inteligência e a minha sensibilidade. Portanto, é para explorar e é para tirar partido dela. Bom, então, para resumir, se precisarem depois, eventualmente, de algumas informações, eu ou outro professor qualquer, podemos dá-las com toda a certeza e com toda a segurança para ver pormenores. Então, para o final, eu reservei 4 excertos de 4 obras que fazem parte do programa e que são alvo de escolha. E aquilo que eu peço é que
a partir deste momento, se concentrem na linguagem do texto, que se concentrem na voz do texto, à qual eu vou emprestar a minha, mas que está cheia de possibilidades, de sentidos, que está cheia de sensibilidades. Então, eu escolhi a primeira destas 4, que é uma obra que se intitula Menina e Moça, de um autor que se chama Bernardino Ribeiro, uma obra do século XVI, foi publicada em 1554, uma das vezes. E então, ouçam este bocadinho e deliciem-se a tirar ilações. O que é que vai acontecer? O prólogo diz assim: Menina e moça me levaram de casa de minha mãe para muito longe. Vivi ali tanto tempo quanto foi necessário para não poder viver em outra parte. Muito contente fui em aquela terra, mas coitada de mim, que em breve espaço se mudou tudo aquilo que em longo tempo se buscou e para longo tempo se buscava. Grande desaventura foi a que me fez ser triste, ou peraventura a que me fez ser leda. Depois que eu vi tantas coisas trocadas por outras e o prazer feito mágoa maior, a tanta tristeza cheguei que mais me pesava do bem que tive que do mal que tinha. Temos esta moça. Por que é que esta moça estará triste e leda ao mesmo tempo? Por que é que ela foi tirada de casa da mãe? Por onde foi? O que é que se passou? Fica este pequenino lamiré. Segundo o texto. Para ouvirmos, escutarmos, sentirmos este segundo texto, vamos avançar cerca de 400 anos e vamos ver um texto que se intitula A Sibila e é de uma autora, Agostina Bessa Luís, que tem toda ela um universo dentro de si. É de um romance. A Sibila é, vamos lhe chamar romance, um texto mais longo. E podemos até pensar que tipo de personagem é esta sobre a qual versam estas frases. Possivelmente era Quina, uma destas pessoas de quem se diz não terem caráter, significando isto todo o turbilhão de aspirações, desejos, fraquezas, perversidades, mentira, audácia, medo e loucura que pode ser encontrado no coração humano. A fibra mais recôndita do seu ser era a ternura, a mais bela e mais rara ternura. Que personagem será esta, Quina, de A Sibila? Que tipo de turbilhão vai dentro dela? Será que esta personagem não me espelha a mim própria, leitor, leitora? O que é que isto me está a dizer de mim? Deixo a dica. Terceiro texto, ou terceiro excerto, é de um senhor muito conhecido, José Saramago, nosso único prémio Nobel de Literatura. E é um texto sobremaneira magnífico, de 1986. Intitula-se A Jangada de Pedra. E não é que ele escreveu este texto sobre a Península Ibérica que geograficamente se separou do continente europeu e anda a vogar pelo Oceano Atlântico e está prestes a embater contra as ilhas do arquipélago dos Açores. E diz assim: há grande preocupação nos meios oficiais e científicos portugueses, uma vez que o arquipélago dos Açores se encontra precisamente no caminho que a península tem vindo a seguir. Já se notam os primeiros indícios de inquietação entre as populações. Por enquanto, não se pode falar de pânico, mas é de prever que nas próximas horas seja posto em execução um plano de evacuação das cidades e outras povoações do litoral mais diretamente ameaçadas pelo choque. Quanto a nós espanhóis, podemos considerar-nos a salvo de efeitos imediatos, porquanto, distribuindo-se os Açores entre os paralelos 37 e 40 e estando toda a região da Galiza a norte do paralelo 42, facilmente se observará que, não havendo modificação no rumo, só o país irmão, sempre infeliz, sofrerá o impacto direto, não esquecendo, claro está, as próprias e não menos infelizes ilhas que, pela sua reduzida dimensão, correm o risco de desaparecer sob a grande massa de pedra que agora se desloca, como dissemos, à impressionante velocidade de 50 km diários. Para onde é que vai esta nova ilha, que antes era uma península? Fica também a dica.
Finalmente, e não menos importante, tenho um excerto de um dos poetas brilhantes do século XX, Manuel Alegre, com um poema cheio de sonoridade e elementos da natureza. Vejam os sons daquilo que a voz poética está a dizer. Trova do vento que passa. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho à flor das águas, e os rios não me sossegam, levam sonhos, deixam mágoas. Vi navios a partir, minha pátria à flor das águas, vi minha pátria florir, verdes folhas, verdes mágoas. E a noite cresce por dentro dos homens do meu país, peço notícias ao vento e o vento nada me diz. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Ouçam os sons das consoantes, das vogais, temos assonâncias, aliterações, temos tanta beleza no som e a poesia é tão bela para nos ensinar a explorar esta sensibilidade. Bom, fico por aqui. Espero que tenham sentido minimamente cada um dos textos e da minha parte é tudo. Para mais informações, cá estaremos pelos corredores da escola. Boas leituras!